Bom, gente, eu sou a Kelly, o Ex-Research no Banco do Brasil, e eu venho falar um pouquinho sobre como fazer pesquisas, né, com pré-adolescentes. A gente olha na internet e olha em artigos, mas tem pouco material sobre essa informação, e aí eu queria compartilhar um pouquinho da nossa experiência com vocês. Recentemente o Banco do Brasil lançou um produto, né, para um público mais jovem, é o BB Cash. É uma conta digital para o público de 13 a 17 anos. Foram feitas algumas pesquisas, né, com esse público, porém chegou até ao nosso time um pedido, né, para fazer pesquisas com esse público, com um público, na verdade, de 10 a 12 anos, os pré-adolescentes. E aí surgiu o nosso primeiro desafio, né? Como fazer pesquisas com esse público? Como é que a gente pode lidar com essas crianças na hora de fazer uma pesquisa, abordar, né? E aí a gente procurou entender um pouquinho mais sobre esse público. Uma pesquisa recente fala que esse público de 10 a 12 anos, eles ficam em média 4 horas e 46 minutos de frente para o celular, né? E também dessas crianças que utilizam o celular, o smartphone, 77% possuem o próprio smartphone. Então, assim, a gente já começa a entender um pouquinho mais o universo desse público. Outra coisa importante é você também levar em consideração o desenvolvimento cognitivo da criança. Pela teoria de Piaget, existem 4 fases, né, quase 4 etapas. De 0 a 2 anos, de 2 anos a 7, de 7 a 11 anos e mais de 11 anos. Então, assim, dentro da nossa pesquisa, nós temos aí o desafio, né, tivemos o desafio de dois processos cognitivos aí diferentes, de 7 a 11, onde eles iniciam ali o processo de pensamento lógico, eles já começam a pensar e pensar como eles devem agir, pensa antes de agir, né, na verdade. Então, você trabalhar com hipóteses, com coisas abstratas, talvez isso não funcione tão bem para esse público. Já com mais de 11 anos, eles já são capazes de usar o raciocínio lógico para resolver problemas, para tentar, né, usar mais a abordagem de hipóteses, de coisas abstratas. Então, quando você for pensar em alguma pesquisa para criança, olhe bem essa questão do desenvolvimento cognitivo. E aí, como a gente lida, né, no momento da pesquisa com esse público? Quem é pai, mãe, já sabe um pouco disso, né? Tentar se posicionar na altura da criança para conversar. Então, quando você estiver na pesquisa, tente ficar na mesma altura. Isso gera empatia, né? Você está ali exerce a escuta ativa, né? Também use roupas casuais, então procure personagens, coisas assim que remete ao mundo deles, né? A linguagem simples, informal, é que as meninas falaram muito sobre isso, né? Então é importante a gente sempre trazer uma linguagem informal. Para adultos já é assim, para pesquisa, para crianças muito mais. Se for dar brinde, né? Se tiver essa questão do brinde, tentar adaptar a essa faixa etária. Então, procure saber o que eles gostam, né? Para você poder fornecer um brinde que vai ser adequado para aquele público. E a gente tenta também sempre uma abordagem mais lúdica, um ambiente decorado, um espaço mais tranquilo, nada de laboratório formal, né? Ali a gente fez alguns crachás com a logo do Banco do Brasil, parecidos com o nosso crachá mesmo, com cordinhas coloridas. Então, assim, tentem procurar essa forma lúdica, divertida, para lidar com esse público. E aí, outro ponto que é desafiador é a LGPD, né, para esse público. Nesse caso, para crianças, o consentimento ele tem que ser dado pelos pais. A criança ela não pode
se responsabilizar por aquela pesquisa. Então é necessário pegar a autorização dos pais, mesmo que esse adolescente tenha 17 anos, ele já é super independente, mas é necessário que o pai previamente autorize a participação dele. E aí, como é que foi a nossa dinâmica, né? Foi um dia que nós separamos para estar com essas crianças e com os pais. Então a gente teve primeiro uma dinâmica de apresentação, eles vieram, a gente ali trocando ideia, algo mais divertido, mais lúdico. E aí a gente teve um processo de cocriação, um teste de compreensão e um teste propriamente de teste de usabilidade, né, que foi o pedido inicial. E aí eu vou passar por cada um deles para mostrar como a gente fez. No processo de cocriação, a gente entregou um papel, né, no formato de celular, para que as crianças pudessem desenhar. Ali a gente pediu para que eles imaginassem que agora eles tivessem poderes mágicos. Então eles poderiam desenhar o que eles gostariam de ter no aplicativo do Banco do Brasil. E aí tem a primeira imagem ali, né, que é um desenho de uma pessoa com óculos de realidade virtual. E aí ela fala que gostaria de ter algo explicando, né, sobre coisas do banco. A outra imagem é um bonequinho e ele colocou ali escrito, acho que não dá para ver aí, mas ele fala que ele gostaria de trocar a imagem, o avatar dele, né, dentro do Banco do Brasil. Ele também colocou que gostaria de ter um jogo próprio do Banco do Brasil. Então esse aqui é uma abordagem mais lúdica para trazer insights, né, coisas novas para o aplicativo. Nós também fizemos o teste de compreensão, então o mesmo papelzinho que a gente deu no formato de celular, nesse momento a gente entregou, mas também com cards, né, com papeizinhos picados, né, com as palavras cartão de crédito, extrato, investimento, Pix, poupança, saldo e variação da poupança. Isso aqui a gente estava tentando entender se eles conseguiam compreender esses termos bancários, né? A gente acha que isso aqui no nosso dia a dia é muito simples, mas será que para uma criança de 10 a 12 anos eles têm consciência, sabe o que é isso, né? E aí a gente pediu para que eles colassem no papel apenas as palavras que eles conheciam e sabiam como funcionam. E aí no primeiro papel ali nós temos a criança que colocou cartão, extrato, investimento, Pix, saldo e poupança. Já no segundo, foi uma outra criança, ela só colocou Pix, cartão, poupança e saldo. E aí o que a gente tirou dessa pesquisa? Por exemplo, extrato. Não é um termo tão familiarizado por esse público. Assim como variação da poupança também, que é um termo um pouco mais complexo, até para nós, né? Às vezes é difícil entender isso aí. Então é esse cuidado. Por mais que sejam palavras muito tranquilas para nós, que somos bancarizados, às vezes para as crianças isso não é tão comum. E é aquele cuidado de transformar, né? Às vezes você tem que fazer a tradução desses termos para as crianças. E aí a gente entra no teste de usabilidade. O teste de usabilidade, ele exige alguns cuidados também. É um pouco diferente do teste com adultos. Então, o cuidado que a gente deve ter é a questão do verbalizar o pensamento. Quando a gente faz essa pesquisa, teste de usabilidade, a gente sempre pede para a pessoa ir verbalizando o que ela está pensando, o que ela está vendo, o que ela está sentindo, né? E aí, com crianças, isso pode não funcionar tão bem. Então, ficar pedindo para a criança falar, muitas vezes pode não funcionar, pode deixá-lo chateado. Então, assim, tomar um certo cuidado com isso aí. A famosa poker face, né, a cara de paisagem que a gente usa muito dentro da pesquisa. Isso também tem que ser levado em consideração no momento de pesquisa com crianças. A criança ela exige muito um feedback do adulto para saber se ele está indo pelo caminho correto. Então, tente fazer comentários do tipo, nossa, você está me ajudando muito. Claro, comentários neutros, né, para não enviesar a pesquisa. Mas procure dar esses feedbacks para que a criança entenda que ela está indo no caminho certo. Respeitar a vontade da criança, né? Tem crianças que não vão querer fazer o teste ou não estão entendendo e quer deixar, não quer fazer mais, tudo bem. Não insista, isso assim, tem que ser bem tranquilo, algo
deixá-lo bem à vontade para que ele ou faça depois ou tudo bem, vamos cancelar, né, a pesquisa com essa criança. E a gente, nesse projeto específico, a gente trouxe os pais para participar da sessão, porque como era uma abertura de conta, tem o processo em que o pai libera a conta para a criança, né, começar o cadastro, ele cadastra e depois ele aprova, né? Então, a gente, analisando a situação, viu que fazia muito sentido trazer os pais também. Até para gerar uma certa segurança nessas crianças, para que elas pudessem, né, ficar mais à vontade ali durante o teste. Mas, em um determinado momento, quando eles estavam na dinâmica lá de apresentação, a gente conversou com esses pais e orientou, olha, você não pode ficar ajudando a criança. Se você perceber que ele está com dúvida, porque os pais conhecem muito mais do que nós, né? Tente instigar, perguntar se ele está com dúvida, o que ele entendeu daquela tela. Então, foi muito importante a participação dos pais nesse momento, tá? Até para deixá-los mais tranquilos. E aí eu quero agradecer esse time de mulheres fantásticas que me ajudou aí. Foi um dia muito especial e foram todas essas mulheres, ali a Ju e a Regiane, que não saíram na foto, mas assim, as meninas me ajudaram muito a superar esse nosso desafio, né, de lidar com crianças. Então, muito obrigada, meninas. E é isso, pessoal. Mais dúvidas, quiserem trocar uma ideia, só me procurar aí nas redes sociais. Obrigada, pessoal.